A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, é sempre um prazer, é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor nesse momento de devocional. E hoje eu quero compartilhar dois textos, um texto no Evangelho de Marcos, o capítulo 2, versos 1 a 2, e o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 9. Vamos então ao texto de Marcos, o capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O texto do Evangelho de João, capítulo 5, esse texto também fala da cura de um paralítico, dos versos 1 ao verso 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Ai, que textos lindos, né? São palavras maravilhosas da cura de paralítico. Se hoje em nosso meio existe, que não deveria existir, né? Existe algum preconceito em relação às pessoas que são deficientes, na época de Jesus havia muito mais. Era enorme essa questão de preconceito, porque a deficiência ela era sinônimo de pecado. E eu já compartilhei aqui na devocional, né, um texto sobre isso, baseado no Evangelho de João, capítulo 9, o verso 2, onde Jesus cura um cego de nascença, e ali no verso 2 os discípulos eles perguntam para Jesus: mas quem é que pecou? Foi ele ou foram seus pais, para que ele então pudesse nascer cego, né, para ser deficiente? Então naquela época deficiência era sinônimo de pecado. E o texto que nós lemos aqui, os dois textos,
eles nos apresentam dois deficientes, dois paralíticos. Um deles estava enfermo há 38 anos. Ele tinha alguma limitação que o impedia de andar, que o impedia de locomover normalmente. E fazia tempo que ele tentava entrar no tanque para ele obter a sua cura, mas sozinho ele não conseguia. Sozinho ele não era capaz e também ele não conseguia que ninguém o ajudasse. O outro, poderia considerar-se um felizardo do texto que nós lemos. Por quê? Porque ele tinha amigos. Ele tinha amigos. Algo incomum naquela época para alguém naquelas condições, ter amigos. Um paralítico que tinha amigos e amigos verdadeiros, que enfrentaram obstáculos para realizar o desejo do coração daquele paralítico. Qual era o desejo do seu coração? O desejo dele, era ser apresentado ao Senhor Jesus para que ele pudesse ser curado. E esse paralítico que tinha amigos verdadeiros, ele foi levado até o Senhor Jesus. E aqueles 4 homens que o levaram, eles poderiam ter recuado por perceberem que não passariam pela porta, por perceberem e encontrar algumas dificuldades. Eles não conseguiam passar pela porta. E eles poderiam recuar por haver grande dificuldade para levar o seu amigo até o Senhor Jesus. Mas nós podemos ver no texto que eles não desistiram. Eles foram, abriram um buraco no eirado, no telhado, e colocaram um paralítico ali pertinho de Jesus. No Evangelho de João, o enfermo, ele é curado. Ele é curado apesar do seu, vamos dizer assim, momento de desânimo. Senhor, eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Não tenho amigos, não tenho ninguém que me leve até o tanque. E sempre que acontece das águas agitarem, vai outra pessoa na minha frente, vai no meu lugar. No Evangelho de Marcos, o paralítico é curado por causa da fé dos seus amigos. Esses 2 textos, eles nos levam a pensar nos amigos que nós temos. Nos nossos amigos, no nosso próximo, nos nossos parentes, nos nossos vizinhos. E eu pergunto, o que é que nós temos feito pelos nossos amigos? Talvez a paralisia espiritual tenha impedido os nossos amigos, os nossos parentes, de caminhar até Jesus. Só que nós podemos levá-los até o Senhor, sejam sozinhos ou até mesmo unidos a outros irmãos e irmãs. Nós podemos levá-los a Jesus. Será que há alguém precisando de um milagre, precisando de uma palavra de conforto? Será que há alguém precisando de salvação? E nós passamos por ela apressados para conseguirmos as nossas bênçãos e nem sequer percebemos há quanto tempo que esta pessoa ela está ali esperando alguém que a leve não ao tanque, mas à fonte de águas vivas, a Jesus Cristo. Precisamos amar as pessoas ao ponto de pagarmos o preço pelo milagre delas, ao ponto de desejarmos que elas sejam também abençoadas como nós somos abençoados. Sabe, talvez alguém espere que o busquemos no leito e o apresentemos a Jesus. E certamente Jesus espera isso de cada um de nós. Vamos olhar ao nosso redor, no nosso convívio familiar, nossos amigos. Quantas pessoas que necessitam no dia de hoje? Quantas pessoas ao nosso redor? Quantos amigos que estão sofrendo a paralisia espiritual e que estão carecendo de alguém que os leve até a fonte de águas vivas, que é o Senhor Jesus. Mateus 22, o verso 39 diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Que Deus nos ajude, que possamos demonstrar amor pelos nossos amigos, levando os nossos amigos até o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos por este texto, pela tua palavra, pelos amigos que o Senhor tem nos dado,
e nos colocamos como instrumento em suas mãos para abençoar os nossos amigos. Nos colocamos como instrumento, ó Deus, para sermos canais de bênçãos, para aproximar, ó Deus, aqueles que estão distantes de Ti, para aproximá-los ao Senhor, para levar a eles uma palavra de salvação, de cura, de libertação, para aqueles que estão sofrendo, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos amigos verdadeiros, amigos que se preocupam com a salvação, com a vida espiritual do nosso próximo. Nós oramos e nos colocamos em Tuas mãos. Usa-nos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e permita ser instrumento nas mãos do Senhor para que outros sejam alcançados por Ele.